Voltamos aqui. Nós estamos na série Oxigênio. Hoje é o 4º episódio. E para você que está com a gente desde o início, ou para você que chegou agora, a gente ainda está na carta de Paulo aos Coríntios, no 3º capítulo, na 2ª carta de Paulo. A gente ainda está ali nos versículos, entre os versículos 14 até o 18. Hoje a gente vai abordar especificamente o versículo 18. E o que a gente passou, o que a gente focou nos episódios anteriores, no primeiro episódio, não sei se você lembra, mas o foco era: eu preciso sair do sufoco. O ano começou agora e para quem estava naquela expectativa, e aliás tem que ter mesmo, né? Toda virada de ano a gente tem aquela expectativa de que vai ser um ano melhor, vai ser um ano bom. E aí o ano vira, essa pandemia, ela não parecia que estava ali no finalzinho, parecia que as coisas iam melhorar. E aí vem essa variante e a coisa complica um pouco. Então, mais do que nunca, né? A gente precisa sair do sufoco, e esse ano mostrou para a gente, esse comecinho do ano, mostrou para a gente que a gente vai precisar ainda mais de oxigênio. O 2º episódio a gente focou e viu que é preciso viver de verdade, sem máscaras. A gente se aproxima de Deus e é desafiado a viver uma nova aliança com Ele, uma nova aliança com Jesus, um novo jeito de viver. No 3º, que foi a semana passada, vocês se lembram, eu acabei o episódio dizendo que a gente precisa viver no ambiente do Espírito para encontrar liberdade, e a partir dessa liberdade nos gerar transformação. Hoje, o episódio de hoje, oxigênio, uma reserva permanente. Essa proposta de uma reserva permanente tem a ver com que, uma vez, vocês se lembram no episódio anterior, uma vez que a gente está no ambiente do Espírito, as mudanças interiores e exteriores, elas acontecem de modo que, a partir delas, aí, a gente então pode experimentar uma vida dentro daquilo que Jesus tem para nós. Essa proposta dele, uma vez que a gente já está nesse ambiente, que a gente conseguiu superar os medos, conseguiu superar o sufoco, a gente consegue tirar a cabeça fora d'água e enxergar uma luz, a gente precisa caminhar e seguir em diante para poder ver outras possibilidades, enxergar que a vida não é só problema, conquanto a gente sabe que tem muitos, mas que há a possibilidade de viver uma vida com coragem, uma vida que a gente consiga seguir nos desafios, e para a gente, como eu citei no comecinho, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais no que é essa reserva de oxigênio, eu queria ler com vocês esse texto que está aí na sua tela, que diz o seguinte, esse é o versículo 18 da 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. A proposta desse episódio, a proposta é, de repente, fazer a gente enxergar tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que Jesus tem para nós, a partir do momento em que a gente está vivendo no ambiente dele. Vocês se recordam que nos primeiros episódios, só me engano, no 2º episódio, o Júnior trouxe um relato do que era a velha aliança, do que é a nova aliança. Ele comentou a respeito de Moisés, de que Moisés usava o véu para se aproximar de Deus, e o quanto isso era ruim do ponto de vista do povo, porque o povo não conseguia ver. E nessa nova aliança,
agora já livre dos medos, livre desse, e profundamente no ambiente do Espírito, a gente pode então começar a usufruir dessa presença marcante e transformadora que é esse ambiente do Espírito. E por que esse ambiente ele é favorável para as transformações? E por que ele é uma reserva permanente? Reparem no trechinho desse texto que eu acabei de ler. Podemos ver e refletir. A proposta aqui é que a gente transformado, a gente também pode, a partir daí, causar transformações. É por isso que o oxigênio dessa reserva, ele é disponível, mas ele também é compartilhável. Quantas pessoas eu e você podemos impactar positivamente se a nossa conduta de vida, se a nossa vida também, de fato, é impactada positivamente pelo oxigênio que vem do ambiente do Espírito, pela liberdade que a gente tem no ambiente do Espírito. Você já esteve num ambiente em que só há reclamação? Eu já passei por algumas situações assim, bem próximas, inclusive, de que se você chega e começa a falar só de coisas boas, positivas, as pessoas vão nessa vibe também, né? Aí, quando você puxa um assunto ruim, pronto, aquilo vira a tendência da conversa. Eu estava ontem conversando sobre um tema e, de repente, o tema virou velório, e aí a gente só falou de tristeza. De repente, gente, parou, vamos lá. Embora seja uma situação que está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente é impactado por isso, mas não era o ideal ali, né? Não era o ideal. Então, a gente tem que ter muito cuidado na nossa proposta de vida, da forma como a gente vive, de não ficar só lamentando, de não ficar só reclamando, porque, realmente, se a gente só foca naquilo que está ruim, o nosso impacto na vida do outro é negativo também. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando a sua vida tem uma proposta positiva, quando você vive de fato como alguém que é liberto, como alguém que respira esse oxigênio original, como a gente falou anteriormente, como alguém que respira esse oxigênio que causa transformação, é impossível que as pessoas ao seu redor não sejam impactadas por esse jeitão de viver. Outro dia eu parei no posto de gasolina, voltando de Curitiba, a última viagem que a gente fez, eu e a Fabi. A gente foi lá buscar o Miguel, na casa da minha mãe, e aí eu parei num posto de gasolina que eu sempre paro, e eu nunca tinha encontrado esse rapaz lá. E eu fui pagar, e ele veio para o caixa, e ele me perguntou assim, fala cara, tudo bem? E eu tenho uma mania de responder para os meninos que trabalham comigo lá no Audi, assim, bem pra caramba. E ele, quando eu respondi isso para ele, eu falei assim, cara, bem pra caramba. Ele deu um passo para trás assim, ele falou, como que é? Eu falei, não, cara, eu estou bem pra caramba. Aí ele, pô, isso aí é difícil alguém responder isso assim, né, hoje em dia. Eu falei, não, cara, tá tudo bem, tenho saúde, minha família está bem, então eu estou bem. Vamos lá, vamos para cima. Acabou de virar o ano, vamos lá, vamos para cima. E aí ele começou a discorrer, falou que era filósofo, e começou a conversar. Eu acho que eu demorei uns 20 minutos ali para pagar aquela conta. Só ouvindo o que ele tinha a dizer e também tentando, de algum modo, passar o porquê da minha resposta do bem pra caramba. E no final, pude compartilhar um pouquinho ali também com ele de como era a nossa vida aqui no Radiação, enfim, foi uma oportunidade legal que eu tive para poder falar. Então, você imagina se eu fizesse o contrário, né? Ah, como você tá? Ixi, cara, tá tudo ferrado, meu. Tá ruim, tá bem ruim mesmo. Eu fiquei pensando se ele teria paciência de me ouvir, né? Talvez sim, porque ele demonstrou até interesse. Então, quais são as respostas que a gente pode dar quando você está diante de alguém e que te pergunta? Habitualmente, quando alguém pergunta como você está, você responde por educação. Tudo bem. Ou a pergunta é feita por educação, né? Tudo bem. Dia desses eu brinquei com os meninos lá do meu time de qualidade do UOL que estejam preparados quando você perguntar se para alguém se está tudo bem, se a resposta vai ser está tudo bem no padrão, né, aquela resposta protocolar que a gente dá, que está tudo bem, ou se vai ser a resposta, não está nada bem não, e você vai ter tempo de ouvir. Quem está com a gente no Radiação há algum tempo sabe que a gente
Um dos pilares aqui da gente é o bless, né? E o L do bless é listen, ou seja, ouça as pessoas, né? E então, esteja preparado para a partir dessa perspectiva de um oxigênio disponível e compartilhável, que você também escute as pessoas, porque no contexto em que a gente está, a coisa mais natural do mundo é ouvir uma resposta que não está tudo bem. É certo que há pessoas que não têm nem a paciência para ouvir esse tipo de resposta, né? Mas a proposta de Jesus, e vocês vão entender porque nos próximos slides, é que a proposta de Jesus é que assim, esse oxigênio que a gente recebe, essa nova aliança que a gente recebe, ela não pode ser guardada numa caixinha. Porque ela foi feita para compartilhar. Ela foi feita para você compartilhar com mais alguém. Ela foi feita para você receber e refletir. Não é uma luz, não é algo que você possa receber e ao bater em você, ela simplesmente apagar. Ela precisa refletir. Se não reflete, ainda não é aquilo, não é o oxigênio original que você e eu estamos respirando. Precisa ser um oxigênio que você consiga compartilhar, porque a proposta dele no texto é: podemos ver e refletir a glória do Senhor. Podemos ver e refletir. Aquilo que era escondido dos nossos olhos foram abertos e nós podemos ver, podemos contemplar, podemos observar. Mas na sequência, ele diz refletir. E aí o refletir não é refletir de reflexão a partir dali, não. É refletir de expandir, de compartilhar. Mais do que nunca, durante esse ano todo, a gente vai entender que quanto mais você consome do oxigênio, mais oxigênio você vai ter para dar. Quanto mais o tempo passa e você vai se alimentando desse oxigênio original, desse oxigênio que causa transformação, mais você vai poder compartilhar e causar impacto na vida das pessoas. Não duvide disso. Você não tem ideia de quantas pessoas estão nesse mesmo, aí do seu lado, precisando olhar para você e enxergar uma porta de oxigênio para também começar a compartilhar. Essa mudança, ela é um processo. Repare no texto, transforma gradativamente. Não fique triste, de repente você está só observando, está só olhando, mas não está refletindo ainda. Preocupe-se, devo me preocupar. Mas não devo me entristecer, por quê? Porque toda mudança é um processo gradativo. E aqui também é um processo gradativo, é uma mudança que vai acontecendo ao longo da caminhada. E o processo é legal demais. Às vezes a gente é apertado, às vezes a gente é incomodado, mas é muito legal. Eu estava voltando de Floripa, na semana retrasada, com a Fabi, e aí ela olhou para mim assim no carro e disse assim: sabe o que eu gosto quando a gente viaja? Aí eu disse: o que, amor? Daí ela: é que a gente se curte. Ela nunca tinha me dito isso. A gente tem 20... Na matemática você arredonda para cima aí, anos de casado. 22. Ixi, amor, esqueci, ó. De casado. E ela, 25, vai para 25 anos juntos. Agora, dia 7 de fevereiro. Esse eu não esqueço. Você já esqueceu algumas vezes. Mas esse eu não esqueço. 25 anos de namoro, 20 alguma coisa de casado. Aí é o seguinte, ela nunca tinha me dito isso. E eu achei muito legal ela ter falado essa frase para mim. Eu falei assim... Aí eu confesso para vocês, eu fiquei me sentindo. Eu falei: caramba, que maridão que eu sou, né? Puxa vida, ela está falando para mim que a gente se curte. Mas levaram 20 e poucos anos para a gente chegar nesse estágio. A gente é novo, é verdade, né? Mas, puxa, 20 e poucos anos para sair uma frase assim, sem nenhum compromisso. Tava legal a viagem, a gente estava
numa estrada que só via praia, mar, areia, a coisa mais legal, bem bacana, só nós dois. E eu falei, puxa vida, que legal. Então é um processo, a gente levou esse tempo todo para eu ouvir essa frase dela. E essa transformação no nosso relacionamento vai acontecendo ao longo do tempo. No nosso caso, para melhor. Então, nesse ambiente do Espírito, nesse ambiente de liberdade que Ele nos proporciona, alguns vão estar num estágio melhor. De repente você ouviu essa minha fala boba aqui e fala assim, isso aí eu já ouvi um monte de vezes da minha mulher. Isso aí eu já ouvi um monte de vezes do meu marido. Amém, que bom para você que você ouviu antes. Eu levei 20 anos, mas eu fiquei feliz pra caramba do mesmo jeito. Se o cara do posto perguntasse para mim, eu ia dizer bem pra caramba, porque eu ouvi e foi bem legal ouvir isso dela. Mas às vezes você ouviu antes, às vezes você não ouviu ainda. Aí você se preocupa, mas fica tranquilo, porque ainda vai ouvir. Tá bom? Fica sossegado, não se preocupa. Por quê? Porque é uma mudança gradual. E essa transformação que a gente vai carregando ao longo do caminho, né? É legal curtir o processo. É legal você observar como as coisas estão caminhando bem. É legal você se preocupar quando as coisas não estão caminhando muito bem. Mas não se desesperar. Entendeu? Porque alguém que já está respirando desse oxigênio, não se desespera, entendeu? A proposta de Jesus para quem está nesse ambiente é não se desesperar. Tenho certeza, você tinha feito um monte de planos aí para esse início de ano, e de repente, cara, um monte de coisa. A gente mesmo aqui no Radiação, fizemos algumas reuniões, estamos eu e o Júnior conversando sobre um monte de coisa. A Paula, e vamos lá, e vamos combinar. Sair dali, reunião para cá, projeto aqui, projeto ali, e de repente estamos aqui fechado. Mas a gente vai caminhando, com coragem. A gente não se desespera, porque a gente sabe quem é que está com a gente. Entendeu? Então a proposta dele para nós é essa, assim, calma. E se no meio do caminho faltar fôlego, inspira e respira. Take it easy, man. Calma. Vai dar tudo certo. Você está num processo de transformação. Você está num processo de evolução. Não queira adiantar os processos, não queira adiantar os steps. Para algumas transformações, há muita dor, muito desconforto. Porque mudar dói, gente. Eu vou falar para vocês, eu mudei aqui para Paulínia agora. Eu tinha mudado da minha casa lá em Perus, na zona norte de São Paulo, para Freguesia, que também é na zona norte. E para fazer essa mudança, nossa, mas foi muito triste, porque era a casa na vila em que eu praticamente nasci e fui criado. Levamos um tempo para amadurecer essa ideia. E mudamos. Depois, essa mudança para Paulínia. Foram 3 anos dizendo para o pessoal de Paulínia, daqui do Radiação, aqui de Campinas. Não, a gente já vai mudar. Não, fica tranquilo, a gente vai mudar. 3 anos. 3 anos levou esse processo. Eu sei que foi dolorido, mas para mim foi muito dolorido, porque não é fácil largar uma cidade onde você cresceu, aquela agitação toda. Agora, pessoal, está uma maravilha. Vocês acompanham meus stories lá no Instagram, vocês vão ver que eu posto o pôr do sol quase todo dia, porque é uma bênção, é muito bom morar lá. Mas doeu, mas agora passou. Então, calma, vai rolar uns desacertos aí, no meio do caminho. Para a Fabi me falar aquela frase que eu contei agora há pouco, foram muitos anos, mas quantas vezes houve uns desarranjos, né? Uns desacertos? Muitos. Mas calma, respira, toma um fôlego e segue em frente. Porque essa mudança toda essa proposta dele, do Espírito, de Jesus, para a gente caminhar, tem um objetivo. A gente não está nessa à toa. Isso eu posso te garantir. Se você começou esse processo, dessa caminhada com Jesus, de tomar esse fôlego novo para 2022, se você reafirmou naquela sua lista de compromissos que a gente faz, né? Todo começo de ano, se você reafirmou, você não está nessa à toa. Isso eu posso te garantir. Não há nenhuma mudança que não produza algum resultado. Então calma.
Calma. Porque ela tem um objetivo. A mudança tem um objetivo, e o objetivo aqui é a gente se parecer mais com Ele. A proposta de Jesus para a gente é que essa caminhada que eu disse que é legal, e ela é mesmo, tenha um resultado final. Eu não sei se eu disse isso aqui em alguma oportunidade, mas esse processo de se parecer mais com Ele, eu ouvi alguém dizer uma vez que quando o Espírito começa a trabalhar em nós, para a gente ser diferente, é quase que um processo de restauração. Do lado ele tem a foto de Jesus, e do outro lado, e ao lado da foto ele tem a gente. Então ele vai pintando aqui, ou ele vai esculpindo aqui a escultura, de acordo com o aferidor de medida, de acordo com o modelo padrão. E o modelo padrão dessa restauração, desse processo todo de restauração, é Jesus. É Jesus. Então ele olha aqui e vai restaurando. Ele olha aqui e vai restaurando. Nesse momento ele olha para você e vai restaurando com base no modelo perfeito que é Jesus. O pastor Tim Keller, ele tem um livro chamado Cruz do Rei. Na introdução desse livro, ele diz que Deus, Jesus e o Espírito, é o Pai, o Filho e o Espírito, eles estavam numa dança eterna. E aí, nessa dança eterna, eles sentiram que faltava alguém. Não porque faltava alguém, porque eles se completam, mas eles decidiram convidar alguém para essa dança eterna. E esse alguém para essa dança eterna fomos nós. Então, só que em um instante da humanidade, nós nos distanciamos. Só que a dança eterna continuou. E quem foi o responsável por trazer de volta o ser humano para dentro dessa dança eterna que estava acontecendo? Para esse baile? Foi Jesus. Jesus é o responsável por trazer a gente de volta para essa dança eterna. Ele quer que a gente participe disso com Ele. É por isso que Ele transforma a gente. É por isso que Ele vai ajeitando, Ele vai apertando. Tem uns que Ele aperta até quase que espanar o parafuso, mas Ele vai apertando porque Ele quer que a gente participe dessa dança eterna. Ele quer que a gente caminhe com coragem. Pensar na perspectiva de Jesus, daquilo que Ele viveu aqui, daquilo que Ele teve que passar, para nos dar esse direito de participar dessa dança eterna, sem olhar para tudo aquilo que Ele fez, depois para tudo aquilo que Ele passou. Por menos que você conheça a história de Jesus, você sabe que você não precisa saber de nada, mas você sabe que Ele foi morto numa cruz. Só que até chegar na cruz, Ele passou por muita coisa aqui. Ele foi humilhado, cuspiram nele. Tudo isso para trazer eu e você de volta para essa dança. Então, o que eu peço a você, eu acho que eu acabei assim o outro episódio, é que você não desconsidere isso que Ele fez, porque Ele tem muita vontade de te chamar para dançar nessa dança eterna. Com coragem. Não acha que Ele não sabe que a gente de vez em quando chora, que a gente de vez em quando se entristece. Ele sabe. Ele sabe. Eu vou falar para vocês que até umas 2 horas aqui eu estava tenso, chorando, pedindo ajuda. E ele disse, calma. Ele disse, calma. Coragem, cara. Coragem, menina. Coragem, menino. Coragem. Não é uma conversa fiada isso, entende? Não é. Eu posso te garantir que não é. Ele tem muito interesse que você caminhe com coragem, porque é Ele que está te moldando. É Ele que está te levando pelos caminhos mais aleatórios que você possa imaginar. Um dia uma garota me disse assim, Deus é muito aleatório, Tom. Eu disse do alto da minha teologia, não, Deus não é assim, Deus é muito sábio, Ele
sabe o que faz, ele não seria aleatório. Sim, ele te leva por caminhos aleatórios que você nem imagina, mas o resultado é sempre aquilo que ele deseja. Aquilo que ele quer para a nossa vida. Então calma, coragem, coragem, coragem. Eu trouxe a Brené Brown para essa reflexão, porque eu queria contar uma pequena parte de uma palestra que ela dá na Netflix, The Call to Courage, né, o chamado para coragem. E ela conta, nesse episódio aí, a história da filha dela. A Brené, ela já foi nadadora, o marido dela é nadador profissional, nadou por muito tempo, e a filha dela no colégio, 6º ano, salvo engano, chegou um dia na escola e o professor de educação física, o técnico, né, disse para ela assim, você vai nadar 100 metros peito. E ela entrou em desespero. Chegou em casa chorando. Na verdade, a Brené foi buscá-la na escola e, já perto de chegar na escola, ela viu a filha de longe e percebeu que tinha alguma coisa errada. E quando chegou, perguntou e ela falou, mãe, o técnico quer que eu nade 100 metros peito. A Brené até explica, eu não sou especialista no nado peito, mas, aliás, em nenhum, mas a Brené explica que nadar em grande performance, né? Nado peito é uma coisa que leva um tempo. De novo o processo aqui. É uma coisa que leva um tempo. E ela explicou que, cara, você tem que coordenar muitos movimentos até você conseguir sair do lugar. E o desafio da filha eram os 100 metros. Ela chega em casa, ela vai conversar com o pai e explica para o pai a situação da escola. E aí o pai, ao invés de falar assim, filha, né, calma aí e tal, ela falou, você vai nadar. E aí ela começa a chorar, sobe para o quarto, e a Brené fala assim, como assim, você não apoiou sua filha? Você tem que apoiar sua filha. Aí a menina volta, aí ele fala de novo, não, você vai ter que nadar, a escolha é sua, você vai ter que nadar. Aí eles conversam, e eles falam que a menina tinha uma opção. Ela tinha a opção de não atender quando chamam para a bateria. Ela tinha a opção de não atender a bateria, de não ir, simplesmente não nadar, ignorar o chamado da bateria. E eles falam isso para ela, você tem a opção de não nadar, mas a escolha é sua. Eu posso fazer isso? Pode, você pode, mas a escolha é sua. Foram para a competição, e aí, primeira bateria, segunda bateria, chegou a bateria da filha da Brené. E ela toca 1, 2, 3 vezes, no último segundo, a filha vai lá para a raia 8, lá no final, e está a Brené e o Steve, que é o marido dela, na chegada da raia. E aí, sinal, a menina cai na água e está ali nadando, e eles estão vendo o esforço dela, e ela está nadando, e naquele esforço terrível, de repente a menina olha e vê que olha para um lado, olha para o outro, ali pelos 70 metros, não tem ninguém do lado dela, ela fala, uau, estou na frente, e aí a Brené e o Steve, vai, e ela vai nadando, levou uma eternidade para chegar. Quando ela chega, ela percebe que ela está sozinha na piscina, que todos os outros competidores já tinham saído da piscina. E ela sai bem feliz da piscina, né? Ela sai bem brava da piscina, começa a chorar, e aí ela abraça a mãe, abraça o pai, e fica naquele processo ali de muita raiva, né, por ter passado por aquilo, mas no choro, a Brené tenta consolá-la, e ela fala uma frase que marca bastante quem assiste esse episódio. Ela disse, ok, eu cheguei em último, mas eu fui corajosa e venci. Porque ela não queria nadar. Mas, diante daquele desafio, ela pulou na piscina, ela nadou, e ela venceu a sua própria barreira, o seu próprio limite.
eu não falei à toa que Jesus sabe das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, dos nossos problemas. Ele sabe. Mas ainda assim, o chamado dele para a gente é um chamado de coragem. Ok, você não sabe nadar 100 metros peito. Ok, mas vamos lá, vamos nadar. Ok, você não tem muita resistência para isso, mas ok, você vai lá. Você vai correr essa milha. Ele te chama para o desafio de um relacionamento com ele, ele fala assim, ok, eu sei que você tem esses N defeitos, mas eu ainda assim quero viver esse relacionamento com você, eu quero continuar insistindo, porque eu estou te moldando. Eu estou te moldando. Então, a nossa resposta para ele tem que ser uma só. Coragem. Vamos lá. Coragem. Veste o peito de coragem e vai.